Investir em fundo imobiliário é ter pedacinhos de empreendimento em imóveis. Através de um fundo, é possível você investir em grandes empreendimentos do setor imobiliário, como, por exemplo, shoppings, complexos empresariais, galpões logísticos, hospitais, prédios comerciais, entre outros. Os fundos imobiliários, que também são chamados de FIs, podem ser um excelente investimento para a diversificação aí da sua carteira. No Brasil, aqui é muito comum a cultura de investir em imóveis por meio da compra do móvel físico. Porém, os fundos imobiliários podem ser a forma mais rápida e rentável para você aplicar aqui nesse setor imobiliário, excluindo toda aquela burocracia que é manter o imóvel físico e ainda com a vantagem de ser isento do imposto de renda. Eu sou Simone Bianco. Se você está gostando aí do vídeo, já se inscreve no meu canal. Se você não está inscrito ainda, deixa seu like, assim você me ajuda. Ativa o sininho aí das notificações também para não perder nenhum conteúdo, tá bom? Assim você me ajuda a crescer por aqui e ainda ajuda o YouTube a entender que é um conteúdo importante. O que são fundos imobiliários? Ao investir no setor imobiliário, por meio desses papéis, você adquire uma pequena quantidade desses imóveis, se tornando donos dessa propriedade. Você já imaginou ser dono de uma parte de um grande shopping ou de uma rede de hotéis? E ainda receber todos os meses proventos sem precisar trabalhar, aí no conforto do seu lar, curtindo o seu dia, realizando a sua atividade física, lendo o seu livro, aproveitando a infância dos seus filhos, curtindo o seu dia do jeito que você quiser, ao máximo, né? Como funcionam os fundos imobiliários? A maioria dos fundos compram imóveis comerciais com um bom potencial para conseguir renda através da locação desses imóveis. Outra forma de obter lucros é com a valorização do bem em si, com a valorização da cota desse fundo. Qual a rentabilidade dos fundos imobiliários? A rentabilidade dos fundos imobiliários ela é variável, assim como o mercado de ações. Isso porque os lucros eles dependem de diversos fatores, como, por exemplo, a situação do setor, da composição daquele patrimônio e do valor das cotas. Geralmente, os fundos que possuem imóveis em locais bem localizados, eles tendem a gerar retornos mais atrativos do que aqueles que estão em regiões mais afastadas, né? Como, por exemplo, se você tem uma sala comercial em um ponto de alta circulação de pessoas aí, a valorização é bem maior comparada em relação à mesma sala, um local com pouco movimento, você não concorda? Além da valorização das cotas, os fundos imobiliários eles pagam aluguéis mensais para você. Esses aluguéis que também estão sujeitos a oscilações, são os chamados proventos. Qual a tributação dos fundos imobiliários? Os fundos imobiliários só são isentos de imposto de renda quando se trata de pessoa física. Porém, mesmo na situação de isenção, é necessário realizar a declaração do imposto de renda, caso o investidor ele venha aí a vender as suas cotas com ganho. É necessário pagar 20% do imposto de renda e a declaração das cotas vendidas desse fundo deve ser recolhida no mês seguinte através de DARF, que é um documento que você declara o imposto de renda. Quais as vantagens de investir em fundos imobiliários? Comprar e vender uma cota de fundo imobiliário é muito mais fácil do que você adquirir um imóvel de forma física. Os fundos imobiliários são negociados em bolsas como as ações. Comprar um imóvel físico depende de anúncios, de corretores, além de um monte de burocracia enorme, como além de impostos, até uma montante de certidões negativas. Os fundos imobiliários acabam sendo uma rota importante de entrada para aqueles que estão começando a investir em renda variável, muito por conta dos seus dividendos mensais e sua volatilidade ser um pouco menor comparada em relação às ações, por exemplo. Para adquirir um imóvel, você precisa de uma quantia grande de dinheiro, seja na mão ali ou financiado. Mas para adquirir um fundo imobiliário, com uma pequena quantia de dinheiro, você consegue comprar parte daquele imóvel. Com apenas hoje aí, R$10 você consegue comprar uma parte de um imóvel. Como funciona a liquidez dos fundos? Os fundos imobiliários
imobiliários, ele tem uma liquidez maior que o imóvel. Com eles, você tem a liberdade de vender a qualquer momento. Para isso, você basta entrar no seu home broker da sua plataforma, fazer a oferta de preço. Já com o imóvel físico, você leva meses ou até anos para concluir aí essa venda. Além disso, como as cotas são negociadas em pequenos valores, você pode realizar pequenas vendas aí dessa cota, sem retirar totalmente o valor daquele imóvel. Você consegue vender somente uma parte daquele imóvel, não precisa vender tudo, caso não queira. Qual é o custo da compra e venda dos fundos? Nos fundos, os custos são basicamente de corretagem, cobrado pela instituição financeira, que na maioria hoje as corretoras não cobram taxa de corretagem para esse tipo de transação. Já na compra do imóvel físico, há gastos da imobiliária que giram em torno aí de 6% do valor do imóvel, cartórios e todos os tributos. Como é a rentabilidade dos fundos? A rentabilidade desses fundos imobiliários costuma ser bem maior do que o imóvel físico. Geralmente, o patrimônio ele é composto por empreendimentos utilizados por empresas bem conhecidas, shoppings de grandes cidades. Então, o potencial de valorização aí é bem alto. Além disso, há o recebimento de aluguéis mensais. No imóvel, um inquilino saiu, você não terá o retorno nesse período em que ele saiu. Os fundos imobiliários são isentos de imposto de renda? Ao contrário dos aluguéis recebidos de propriedade direta, a renda recebida dos fundos imobiliários ela é isenta de imposto de renda por pessoa física, pois os investidores eles não precisam pagar imposto de renda sobre o rendimento mensal, ou seja, os proventos aí. Então é mais dinheiro no seu bolso, né? Quais são os tipos de fundos imobiliários? Há diferentes tipos de fundos imobiliários, com estratégias de níveis de risco aí específicos. Saber diferenciar, ela te dá maior segurança na hora de tomar essa decisão. Que são eles aí, fundos de tijolos, fundos de papel, fundo de desenvolvimento, fundo de compra e venda. Eu vou detalhar aqui para você cada um. O que são fundos de tijolos, Simone? Os fundos imobiliários de tijolos têm como característica investir em imóvel físico. Essa aplicação tem como objetivo adquirir a propriedade para alugar, considerando também seu potencial de valorização ao longo do tempo. Com o valor gerado ao longo do tempo com o valor de novas cotas, esses fundos imobiliários eles podem comprar novos ativos e receber aluguéis dos mesmos. Esse aluguel será convertido em dividendo para os seus acionistas, aumentando aí a sua renda. Alguns exemplos de fundos de tijolo são lajes corporativas, shoppings, galpões logísticos, galpões industriais, mercados, hospitais, hotéis, agências bancárias, escritórios e por aí vai. O que são os fundos de desenvolvimento? Os fundos de desenvolvimento é um tipo do setor imobiliário que investe na construção de imóveis para venda. O lucro desse tipo de fundo ele é obtido a partir da diferença entre o preço da construção e a venda do imóvel no mercado. Existem também aqueles que constroem imóveis corporativos e acabam mantendo por um certo tempo, usufruindo de aluguel, sem a necessidade de vender logo que termina. O que são os fundos de compra e venda? São fundos que tentam lucrar aí com a compra e com a venda de imóveis. A ideia é comprar o imóvel quando o mercado estiver retraído para vender depois quando o mercado estiver em alta. Por essa característica, são fundos arrojados, porque o seu desempenho ele depende da circunstância econômica. Ele é um pouco mais arriscado, esse fundo. O que são fundos de fundos? Os fundos de fundos são caracterizados por investir aí em outros fundos imobiliários. Possuem a vantagem de investir em uma carteira diversificada, com um aporte menor do que seria necessário. Os gestores que são responsáveis aí por escolher um fundo que compõe a carteira, tirando a sua responsabilidade como investidor. O que são fundos de papéis? Os fundos de recebíveis imobiliários, também conhecido como fundo de papel,
são caracterizados por investir em certificados de recebíveis imobiliários, que são os CRI, chamado CRI, títulos de renda fixa, que são utilizados para a captação de recursos para investir aí no mercado imobiliário. Esses certificados são emitidos por empresas para financiar aí o empreendimento imobiliário, transferir para seus investidores direto o direito de receber aí dos fundos esses compradores de imóveis. Mesmo diante de todas as vantagens que os fundos imobiliários nos proporcionam, há algumas coisas que a gente precisa estar de olho antes de investir, que eu vou te falar aqui. 5 indicadores para analisar antes de comprar o fundo. O primeiro aspecto para se analisar aí no fundo é a sua diversificação. Você precisa saber quantos imóveis ele possui, quantos inquilinos esse fundo aí tem. Ou se for um fundo aí de papel, quantos ativos estão em sua carteira. Mas, Simone, por que isso é tão importante? É tão importante eu saber. Vamos analisar aqui um caso hipotético. Suponhamos que exista um fundo com código HGLG11 e ele possui um único imóvel, com um único locatário, ou seja, um fundo monoativo, como costumamos chamar. Se esse inquilino resolve deixar o imóvel, o fundo simplesmente ele perde toda a sua fonte de renda. O mesmo ocorre caso haja algum problema com o imóvel aí que impeça a lucratividade no local. Portanto, é bem recomendado que se dê preferência aos fundos que possuem vários ativos aí no seu portfólio e que também tem uma quantidade razoável de locatário. Assim, caso algum problema ocorra, esses ativos ou os inquilinos, os impactos sobre o fundo não será tão evidente. Você não vai sofrer tanto assim nos rendimentos. O segundo aspecto é a vacância. A vacância é um indicador que expressa o quanto que da área vaga há no fundo, o quanto que está vago daquele imóvel, ou seja, quanto menor a vacância, é melhor, já que uma vez que a área dos fundos que estão ocupadas estão gerando faturamento. Ou seja, quanto menor a vacância aí, é melhor. E quanto mais faturamento, maior será a distribuição de dividendos aí aos seus cotistas desse fundo. Dessa forma, se você busca potencializar a geração de proventos na sua carteira aí, procure fundos com baixa vacância. Vale ressaltar aí, pode-se haver períodos mais complicados para determinados segmentos, elevando as taxas de vacância e não tem como muito prever isso. O terceiro ponto a ser observado é o preço sobre o valor patrimonial, P sobre VP. Esse é um indicador bastante utilizado, não somente nos fundos, mas também na análise de ações. O preço sobre o valor patrimonial relaciona o valor de mercado de fundo com o seu valor líquido. Ele nos dá aí uma boa noção sobre aspectos de quanto que os fundos estão sendo negociados com relação ao seu valor final. Quanto menor for aí o P sobre VP, é melhor, já que uma vez indica que os fundos estão sendo negociados com um valor inferior ao seu valor patrimonial. O patrimônio líquido de um fundo imobiliário, ele costuma refletir quase que totalmente o valor dos seus ativos. Entretanto, cabe aí algumas considerações ao P sobre VP muito baixo. Pode haver motivos ruins para isso aí. Cuidado, analise bem aí por qual motivo aquele fundo está tão barato, antes de sair realizando a compra somente por causa do preço. Como conclusão aí, podemos ressaltar que P sobre VP, ele pode e deve ser usado como um dos mais importantes para análise, porém, ele não deve ser usado de forma isolada, assim como qualquer outro indicador, tá bom? O quarto ponto a se observar é o dividend yield. O dividend yield também é mais um indicador utilizado tanto para fundo quanto para as ações. Ele reflete a quantidade de dividendos pagos em relação ao preço pago da cota pelo fundo. Se um fundo, por exemplo, pagou aí R$10 por cota nos últimos 12 meses, a sua cota ela custa R$100 atualmente no mercado. Então, temos um dividend yield aí de 10%. Por mais importante que seja aí o dividend yield, ele também não deve ser analisado de forma isolada,
principalmente porque ele deve refletir momentos imprecisos aí. O fundo, por algum motivo, pode ter sido beneficiado aí num momento econômico e por isso distribuiu mais dividendos do que o normal nos últimos meses. Por isso que é importante analisar por longos períodos. O último aspecto a se observar é a qualidade da gestão. O último indicador aí, não menos importante, é o indicador mais qualitativo. Ele diz respeito à qualidade da gestão que um fundo imobiliário tem. Afinal, os fundos eles são geridos aí por equipes especializadas, que são responsáveis pela gestão de todos os ativos aí e seus locatários. É muito importante você estudar sobre a equipe, qual é o histórico dela, se existem pessoas qualificadas com expertise aí nesses assuntos, saber se eles já causaram algum problema nesse fundo no passado e como contornar essa situação. Eles conseguem gerir aí outros fundos além desses? São algumas questões que devem ser respondidas ao longo de uma pesquisa sobre a gestão do fundo. Atualmente tem aí bastante análise na internet, fáceis de fazer essa busca. Fique de olho bem com relação a isso. Esse foi um vídeo introdutório sobre fundos imobiliários. Eu vou estar postando aqui outros vídeos falando sobre quais são os melhores fundos, a sua rentabilidade na prática, quais fundos você não deve estar investindo. Então já vai aí, ativa os sininhos das notificações. Se você não está inscrito no meu canal, se inscreve aí. Se o conteúdo for útil para você, deixe o seu like aí, assim você me ajuda e ajuda o YouTube a entender que é um conteúdo importante e mostra para outras pessoas. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.